Bem, faço não, faço no AutoCAD, né? Ah, você fala transmissão? É, a transmissão eu faço no Google Hangout. E aí gravar eu gravo nesse programa aqui, Movie. Pessoal, vou explicar aqui então a configuração da cota, né, do objeto. No linguajar a gente usa a definição de cota, né, mas no AutoCAD o objeto que trabalha com a cota ele se chama dimension. Ah, mas o que é o dimension, né? Vou fazer dois exemplos aqui só para a gente poder entender. Toda vez que a gente precisar representar uma medida do projeto, tanto em planta baixa como em corte, a gente usa o objeto de cota, que é o quê? Que é esse objeto aqui, tá vendo? Esse objeto ele é composto de um texto e alguns símbolos geométricos, que são todos configuráveis. Então a gente usa isso aqui para passar as cotas ou as medidas do projeto. Dá para a gente usar tanto as cotas assim, como essa, né, que é bem simples, né? Depois de configurado, eu venho aqui, ó, marco o ponto inicial, ponto final, ele vai me trazer a medida, tá? E também os ambientes internos, ó. Essas aqui também são cotas, ó. Então a gente também usa para fazer as medidas dela, ó. Então posso pegar, vir aqui, ó, e fazer essa medida. Antigamente isso aqui o pessoal usava com texto, né? Aí hoje usa-se com dimension mesmo, tá? Então a gente vai aprender a configurar esses objetos. Aqui é um processo de duas fases. Primeiro configura e depois utiliza o objeto no desenho, tá? Então o primeiro item que a gente vai estar trabalhando aqui é a configuração. A configuração ela é feita aqui, ó, dimension style. Dimension style Dimension style é a configuração que define os objetos de cota. Tá? Então, a gente vai pegar e vai configurar primeiro um objeto de cota e depois a gente vai pegar e vai aplicar ele. Tá certo? Então, voltando ao AutoCAD, eu vou configurar aqui, mas vocês podem fazer no desenho de vocês mesmos. Tá? Então, primeiramente, a gente vai configurar a cota. Então, a gente vai vir aqui, ó, menu Annotate, aqui em cima, menu Annotate, e aí a gente vem aqui nessa opção, ó, Dimension Style. Tá? Então aqui a gente pega e clica na configuração do Dimension. Aí vai aparecer aqui para nós essa tela. Ah, essa é a tela do Dimension Style. Conseguem ver aí? E aí então, talvez no desenho de vocês vai acontecer de aparecer apenas dois objetos aqui. Tá? No meu arquivo aqui, como eu tenho vários já configurados, ele já aparece, né, vários, tá? Então vocês podem ter por padrão aí o Standard e o ISO-25, tá? O que nós vamos fazer agora é começar a configurar o novo. Então a gente vai fazer assim, nós vamos clicar no botão New, né, que é novo, então clico lá, e aí vai aparecer essa tela, onde eu vou colocar primeiramente aqui em cima o nome do objeto da cota. Então é legal que o nome seja coerente com o tipo de desenho que você vai cotar. Então, por exemplo, se é a planta baixa, você coloca cota planta baixa. Ou se é um corte, você coloca cota corte, e assim por diante. Tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar ó, cota PB. Tá? O meu deve ter vários, eu vou colocar assim, cota PB-2020. Para não ficar com o mesmo nome igual, tá? Mas vocês podem colocar apenas cota PB. Na sequência, aí a gente tem a opção do Start With. O Start With ele é importante porque ele define a partir de qual cota a sua norma vai começar. Tá? Então,
esse start widget a gente vai depois alterar ele quando a gente for fazer a cota interna. Nesse nosso primeiro caso, a gente pode começar dessa daqui que todos têm, que é standard. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma nova cota que se chama cota PB e que ela vai ser inicialmente igual a essa standard. Tá? Então, eu deixo ela marcada aqui e pronto. Aí eu posso pegar e continuar a configuração da cota. Ok? Até que todo mundo entendeu? Então, posso pegar, clicar no continue. E aí sim, a gente caiu na tela da configuração da cota. Tá? Essa tela tem vários itens, né? Nós não vamos alterar todos. Né? A gente vai alterar os principais para correspondência ali com os objetos de desenho. E aí a gente vai vendo cada item. Bem, primeiramente aqui, ó, a primeira aba aqui. A primeira aba, ela trata especificamente sobre as linhas que acompanham a cota. Tá? As linhas são esses objetos aqui, ó. Tanto essa linha aqui, quanto a linha da dimensão aqui. Tá? O que é importante nesses objetos? É importante nesses objetos que, quando você for fazer a cota, é importante que essas linhas, elas, na impressão, elas saiam bem finas. Né? Porque assim, provavelmente na sua planta baixa vai ter bastante cota. E se essas linhas aqui forem com uma espessura grossa, a linha às vezes pode chamar mais atenção do que uma parede em si. Né? Então é importante que essas linhas fiquem em cinza. Tá? Ou qualquer outra cor fina que você usa. Ok? Então a gente vai começar a fazer essa configuração. Não pode ser qualquer cor, né? É uma cor que na impressão você deixa ela fina. Eu poderia colocar vermelho. Tá? É que nesse caso eu quero deixar ela mais fina do que a linha das janelas aqui. Pode pôr outra cor. Tá? Então, ó, aqui na cor eu vou padronizar elas para ficarem no cinza. Então eu vou vir aqui e vou escolher, ó, Select Color. Vou colocar aqui, ó, o 8. Ele já deixa a linha básica. Tá vendo conforme eu vou alterando aqui, ele vai mudando aqui, tá vendo? Ele vai deixando o objeto na cor que eu quero. Então eu posso mudar a cor, posso mudar o tipo de linha. Aqui eu posso mudar a espessura da tela, na tela em si. Tá? Aí eu tenho as opções aqui, essa opção, Baseline Space. O Baseline Space, ele é a distância, uma distância inicial entre esse objeto aqui que eu estou cotando, ó, e a distância com o DIN. Tá? Tá vendo aqui, ó, essa distância? A distância mínima. Tá? Muitas vezes quando a gente escolhe uma configuração de cota e vai cotar, muitas vezes a gente não consegue aproximar o texto perto do objeto. Aí isso não dá por quê? Porque essa opção está muito alta. Tá? Então aqui, ó, esse valor de 0.38 ele é muito grande. A gente pode trabalhar com o valor aqui, ó, entre 0.10. Tá? 0.10 ele vai deixar mais próximo, né, a distância mínima entre o que eu estou cotando e o objeto da cota. Tá? Então ela vai definir essa distância mínima aqui. Essas outras duas aqui, não, a gente vai alterar também. Tá? Isso, vão ser vai embora. Aqui, assim, a gente só troca, por exemplo, aqui, ó. Quando eu vou usar uma cota tracejada, né? Às vezes você tem a necessidade. Se você vai cotar, por exemplo, a parte de baixo de uma escada, aí você tem que colocar a cota como tracejada, para indicar que você está cotando abaixo dela. Tá? Mas a grande maioria das vezes é preenchido mesmo, aqui, ó, by block. Aí na sequência nós temos as opções aqui, ó, dos supres. Ela tem aqui, ó, supres de inline 1 e de inline 2. O que é o supres? Ele simplesmente desliga o objeto.
Então, quando eu clico aqui, ó, de inline 1 e de inline 2, ó, o que ele faz? Ele desliga. Tá? Isso vai ser útil quando a gente for fazer a cota de dentro da planta baixa. A gente vai vir aqui, ó, e vai desligar as linhas e só vai ficar o texto. Tá? Mas como essa aqui é uma cota externa, aí a gente vai deixar eles habilitados. Ok? Então, aqui não altera. Na sequência, aí a gente vai trabalhar as linhas de extensão. A linha de extensão é essa aqui, ó, essa da vertical. Tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa em cinza, né, ou qualquer outra cor fina. Né? Aí eu tenho lá, novamente, eu posso mudar o tipo de linha de uma, da segunda, que é a espessura. Tá? Posso também, ó, eliminar a extensão da linha 1 e a extensão da linha 2. Tá vendo? Ó, quando eu habilito elas, ó, tá vendo? Ela desliga aqui uma linha, tá vendo? Tá? E do lado aqui nós temos as opções que são assim, ó. Primeiro, essa aqui, ó, extensões entre a linha do DIN. Tá? Esse valor aqui, ele representa quanto que a linha do DIN passa, né? A linha da extensão passa quando ela encontrar com a cota. Na verdade, é esse espacinho aqui, tá vendo? Ó? Esse pedacinho aqui pequeno. Normalmente aqui eu aconselho a colocar 0, tá? Mas se você quiser, você pode deixar um espacinho passando também. Não tem problema, tá? Isso para aprovação isso é irrelevante. Porque eu aconselho às vezes colocar esse símbolo aqui, tá vendo? Ó, o círculo. Aí o círculo tampa. Se você colocasse um espaço, o círculo tampasse, tá? Então, a opção extensões da linha do DIN representa esse espaço. Na sequência, a gente tem aqui, ó, o offset from original. Essa opção do offset from original, ela define esse espacinho aqui, tá vendo? Ó? Eu cotei aqui essa parede, trouxe o DIN para cá. Tá vendo que a linha ela começou depois de um espaço, tá vendo? Ó, esse espacinho aqui. Esse espacinho é definido por essa medida, tá? Então, aqui funciona assim. Se você quiser deixar dessa forma, deixa ele bem pequenininho, como está ali, ó, 0.06 ou 0.05, fica um espacinho. Porque às vezes pode ser bom esse espaço. Porque se a parede aqui for bem grossa, né, e às vezes a cota estiver junto com a parede, né, a cota do DIN, às vezes a cota do DIN pode, naquele canto que ela encosta na parede, ela pode deixar aquele canto fino. Tá? Então, esse offset from original pode deixar um pedacinho de espaço aqui para o objeto que você está cotando. Tá? Então, ele funciona dessa forma. Se eu coloco 0 aqui, ó, repare que ele vai grudar ao objeto do que eu estou cotando. Tá? Então, ele trabalha dessa forma. Eu gosto de colocar aqui, ó, 0.05. Só um pouquinho, ó, de distância entre o objeto. É legal porque evita essa questão de grudar as linhas e na impressão a linha da cota fica em cima de uma linha grossa, né, de parede, por exemplo, e a parede sai fina. Então ele pode servir nesse sentido. Aí na sequência a gente tem essa opção aqui, ó, fixar as linhas de extensão. O que essa opção faz? Tá? Essa opção ela é o contrário do offset aqui. Ah, por quê? Se eu vier aqui, ó, e marcar ela, e deixar ela aqui por 1 metro, o que acontece? Todas as linhas que eu fizer aqui do DIN vai ficar com 1 metro, vai ficar fixa com 1 metro. Tá? Então ela não vai se movimentar. Aí assim, o que acontece? Se eu for cotar uma planta baixa, pode ser que uma linha de cota fique legal, porque vai ficar fixa e tal, né? Fica bonito, mas aí as outras não vão ficar com a mesma representação, então não fica assim, no final das contas não acaba ficando bonito, tá? Então essa opção aqui, raramente a gente usa ela, a gente sempre deixa ela desmarcada e deixa aqui como uma opção mesmo, funcionando o offset no original, tá? Porque é legal, é igual aqui, ó, eu botei esse mesmo ponto aqui, tá? Se eu deixasse fixo aqui, né, as linhas sempre iam sair com o mesmo tamanho. Aí, se eu arrastasse o objeto mais para cima, ele iria ficar perdido, ele não ia ficar amarrado ao objeto. Então, a cota ficaria solta. Tá?
Aqui não é necessário habilitar ela, tá? Na verdade, assim, essa opção ela pode trazer mais prejuízo do que vantagem, tá? Bem, então aqui a gente acabou a configuração do símbolo, né, das linhas, desculpe. Agora a gente vai para a configuração do símbolo. Aí a gente vai vir aqui, ó, símbolos e setas, tá? Que é a segunda aba. Aqui o que é? Tem várias representações aqui, né, que servem para desenho tanto arquitetônico e mecânico. Vou mostrar as principais aqui. Tá? Primeiro, aqui define ó, a simbologia que vai na linha do time. Então aqui eu posso escolher ó, ou uma flecha preenchida, uma flecha em branco, um ponto. Né? Tem vários objetos que podem representar aqui na cota. Né? Eu normalmente aconselho colocar esse aqui, ó. Isso, esse aqui, ó, o ponto. É o dot, que é o ponto, Eu normalmente consigo colocar esse aqui. Os arquitetos antigamente gostavam de colocar esse aqui, ó. Assim, é indiferente. Eu acho mais bonito o ponto aqui. Né? Acho que fica mais harmonioso, mas é indiferente, qualquer um pode escolher o seu, né? Aí aqui na sequência a gente tem esse aqui, ó, o símbolo do indicador, tá? Aqui é um comando do AutoCAD em que ele serve para fazer indicação. Eu não mostrei esse comando aqui, vou mostrar mais para frente. Mas nesse caso, nesse comando, eu gosto mais de deixar essa opção da seta fechada, tá? Que ele pega e faz a indicação do objeto aqui. Tá? Eu vou só mostrar esse comando, não precisa clicar no OK não, deixa eu só clicar aqui, só para mostrar. Vamos ver se ele funciona aqui. Líder. Ele é leader. Ó, aí você escreve aqui, ó. Uma linha chamada uma indicação, vamos supor assim, ó. ISO crescimento. Aí fica a indicação, tá vendo? Aí aquela seta, ela define isso. Tá? Antigamente, isso aqui que você tinha que fazer? Você tinha que desenhar, você tinha que fazer uma linha, quer dizer, duas linhas, um triângulo e um texto. Aí tem um comando. O comando é esse aqui, ó. Leader. Tá? Aí aquela seta faz isso. Voltar lá. Então eu acho melhor nesse caso deixar assim, o fechado mesmo, tá? Aí agora a gente tem o tamanho da seta, tá? Que é o tamanho dos símbolos aqui. Normalmente eu deixo entre os tamanhos, ou 0.14 ou 0.18. Esse tamanho aí é o tamanho que fica, numa impressão de 1 para 100, fica legal, fica bem visível. Tá? Fica prático de se trabalhar. Então, entre 0,14 e 0,18. Aí, na sequência, a gente vai começar a ver algumas coisas aqui que são de desenho mecânico. Tá? Vou mostrar alguns, só para a gente poder ver, que às vezes pode ser importante, né? Igual esse aqui, ó. Essa opção chamada aqui, ó, marca no centro, ele é específico para desenho mecânico. Ele é assim, ó. Toda vez que você precisar fazer um círculo, né? Ou uma elipse, ou um meio círculo, e você for imprimir e você precisar representar o centro dele, você pode representar o centro assim, ó, ou com uma cruzinha, tá vendo? Ó, que tem aqui uma cruzinha, ou com uma cruzinha e com linha, tá vendo? Ó?
Aí na hora que você vai imprimir, sai desse jeito. Então aí você escolhe o que você quer, né? Ou a linha, ou a marca, ou nada, né? Ó, aqui não tem nada. Tá? Aí ele funciona assim, ó. Só mostrar aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um círculo, ó. Eu vou imprimir isso aqui, e aí eu preciso imprimir com o que sai no centro, né? Aí eu venho aqui, ó, no menu Annotate, eu tenho essa opção, ó, tá vendo? Ó, marcar o centro. Eu clico aqui, ó, e clico no objeto, ó. Aí ele já coloca para mim, tá vendo? Ó, a marca e a linha. Aí se eu for imprimir, já sai desse jeito. Aquela opção. Ah, tá. Pode usar assim também. É que assim, isso é bem usado para desenho mecânico, que aí você tem que imprimir, por exemplo, uma peça e tem que imprimir e achar o centro dela. Aí ele já faz esse trabalho, entendeu? Mas certo mesmo o que você falou. Tá? Aí agora tem aqui a parte do. Essa parte aqui do break é só um símbolo que ele tem de quebra de cota, é um símbolozinho. Aqui, só para não ficar grande, eu vou colocar ponto 18. Ele fica um tamanho razoável. Aí aqui, ó, nessa opção, aqui também é uma opção de desenho. Aqui também usa em arquitetônico, que aqui é assim, ó. Toda vez que eu tenho um arco e eu preciso medir esse arco, eu posso definir em que ponto vai o símbolo dele, tá? Aí aqui está dizendo que ele vai assim, ó, antes do texto, acima do texto ou em lugar nenhum, tá? Que é isso aqui, ó. Vou só fazer aqui, ó, só para você ver. Ó, vou fazer um arco aqui. Tá, fiz um arco. Aí eu vou cotar esse arco. Vou lá colocar a cota nele, ó. Quero saber o tamanho dele. Aí, tá vendo como falou? Esse arco tem 1,81 e tá vendo? Esse símbolo aqui é que define aquela opção. Ele pode vir aqui, ó, antes do texto, ou ele pode vir aqui em cima do texto. Só isso que define. Em cima. Não te vejo mais em cima. Que aí seria essa opção aqui, ó. Above. Aí ele fica em cima. Tá? Aí essa opção aqui do Jog Dimension é 45 mesmo, é uma inclinação dele, do símbolo. Tá? Isso. E aqui nesse Linear Jog, um fator de texto, aí aqui a gente só altera, coloca 1, para ele ficar sempre do tamanho do texto. Só isso. Então essa aqui foi a configuração dos símbolos. Tá? O que é mais importante aqui? Ó? A definição do símbolo que você quer aqui, tá? Mas principalmente aqui, ó, o tamanho dele, tá? Para que ele não saia num tamanho grande e que por algum motivo dê um destaque maior no símbolo do que no texto em si. Tá? Então aqui seria essa parte mais primordial. Na sequência agora a gente vai configurar o texto. Tá? O texto da cota é bem importante. Aqui o que dá para a gente usar? Dá para a gente pegar e trabalhar com aquele texto já definido por nós previamente. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e escolher o texto médio. Lembra do objeto do texto médio que a gente criou? Então, como a gente criou lá 3 tamanhos de texto, né? Texto grande, texto médio, texto pequeno, agora dá para a gente pegar e atribuir um daqueles tamanhos quando a gente for utilizar. Mas só lembrando o que é o texto médio. O texto médio é uma fonte do tipo Arial com tamanho de 0.16. Ela é isso. Tá? Aí só uma outra observação. Na questão das cotas, é importante que sempre seja uma fonte legível. Então, a fonte Arial ou Times New Roman.
né? Porque você sempre tem que ter em mente que quem vai ler o projeto que você está fazendo não é você, e sim uma outra pessoa, né? Então, colocar aquelas fontes góticas lá não dá certo. Aí na sequência, o que a gente tem? A gente tem a definição da cor. Então, eu posso vir aqui e escolher a cor. No meu caso, eu vou trabalhar com amarelo. Então, eu vou deixar fixa aqui a cor do amarelo. Tá? Eu tenho também, se quiser, definido preenchimento de texto. Tá? Essa opção aqui, ó, ela preenche em volta do texto. Tá vendo? Na grande maioria das vezes, isso aqui vai mais atrapalhar você do que te facilitar, né? Mas para que serve isso aqui? Isso aqui serve para quando você tem que fazer uma impressão, né, do projeto em si, e você tem que fazer a impressão não pelo preenchimento da letra, mas sim deixando a letra vazada. Aí para isso você usa esse preenchimento aqui, tá? Mas a grande maioria das vezes a gente não usa, então fica como nome mesmo. Aí na sequência a gente tem aqui, ó, tamanho do texto já está definido, fração de escala já está definido. Eu tenho essa opção, 0,14. Eu tenho aqui, ó, essa opção chamada aqui, ó, desenhar retângulo em volta do texto. Isso aqui normalmente é utilizado em desenho de eletroeletrônica, de placa, de circuito, em que você tem lá a cota, você tem lá a medida e tem um retângulo em volta, tá? Ele faz isso, tá? No nosso caso aqui do arquitetônico não é necessário, tá? Mas ele faz esse recurso. Aí na sequência a gente tem o posicionamento do texto e o alinhamento dele. Tá? O que é legal aqui, ó? O texto ele pode ficar em várias posições. Ele pode ficar assim, ó, centrado, em cima, abaixo, tá vendo? Ó? Abaixo forçado. Tem várias opções. Eu normalmente gosto de colocar aqui, ó, no above, que ele fica acima. Tá? E aí horizontalmente, né? O texto eu também posso mudar a posição dele. Ele pode ficar no centro, como já está, ou aqui, ó, no segundo clique, no primeiro clique, ou abaixo do segundo clique, ou no segundo clique. Então, eu posso mudar essa posição horizontal dele. Tá? Nesse primeiro exemplo, a gente vai deixar ele como centrado, na opção do centro mesmo. Tá? E do lado aqui, ó, a gente tem a opção do alinhamento. O alinhamento, o padrão que ele vem marcado aqui, ó, é esse horizontal. Esse horizontal, ele não fica, na verdade assim, do jeito que ele está aqui na tela, o horizontal até que ele fica bonito, até que ele fica agradável. Mas quando você for colocar várias cotas, né, ele não acaba ficando em harmonia com o desenho. A melhor opção que tem é essa aqui, ó, que é o alinhado com a linha do DIN. Por quê? Se você fizer uma cota na horizontal, ele sai na horizontal. Se você fizer uma cota inclinado, aí o texto vai acompanhar a inclinação da linha. Aí dessa forma aqui ele fica mais harmonioso com o desenho. Então aqui tem que mudar mesmo, tá? O melhor é esse aqui, alinhar com a linha do DIN. Com a linha do DIN e com o objeto que você está cotando também. Aí é bem legal. Então aqui a gente finalizou essa parte do texto. A gente vai para a aba Fit. A aba Fit a gente não precisa alterar nada nela, tá? Mas a aba Fit o que ela faz? Você só tem que deixar aqui essa opção marcada, ó, deixar o texto na melhor opção, que é o Best Fit. Aí ela vai sempre tentar ajustar a posição do texto em relação aos objetos em um lugar onde não vai pegar, onde não vai ficar o texto e a cota um em cima do outro. Tá? É só deixar marcado isso aqui. Aí agora dá para a gente ir aqui, ó, a aba da unidade primária. Aí essa aqui é bem importante. Aqui funciona assim. Ó. Nessa aba a gente vai definir como será a representação da medida que a gente está cotando. Tá? Então, primeiramente,
a gente escolhe aqui, ó, qual é o formato, tá? Aí você tem lá formato decimal, formato fracionário, você tem em pixels. Então assim, aqui seria a representação da medida, tá? Para desenho arquitetônico, a gente usa o padrão que já vem aqui, ó, decimal, tá? Então não precisa alterar. Aí na sequência a gente tem a precisão que a cota vai aparecer. Na precisão, a gente pode deixar para o arquitetônico essa opção aqui, que é a opção com 2 casas decimais. Então, a gente pode pegar e clicar aqui, ó. Aí ele sempre vai mostrar fazendo um arredondamento, né? Aí ele coloca lá 1.02, 2.01, 1.20, tá? Aí na sequência a gente tem o separador decimal, no caso que é o ponto, né, que é o período, tá certo? Tá? E aqui tem a opção, ó, chamada round off. Round off é arredondamento. Tá? Eu gosto de falar para os alunos que essa opção ela existe, tá? Mas nem sempre ela vai ser interessante para você. Porque é assim, ó, o que essa opção faz? Se você quiser, é possível travar as suas cotas para que elas sejam projetadas sempre de 5 em 5 centímetros, se você quiser. Tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Em vez de ficar 0.00, eu posso colocar assim, ó, 0.05. Aí dá uma olhada aqui nas cotas para você ver, elas vão mudar, ó, tá vendo? Elas vão alterar o valor. Aí o que ele faz? Ó? Se eu coloco aqui, ó, arredondamento de 0.05, o final aqui da casa decimal, né, a segunda casa decimal, ele sempre vai fazendo assim, ó. Se o valor fosse, por exemplo, 1.04, 1.04 ele arredondaria para 5, porque ele pega o valor da metade, né? Então ele pegaria assim, abaixo de 2,5 cm, né? Abaixo de 2,5 arredonda para baixo, acima de 2,5 arredonda para cima, tá? Então aí ele ia fazer esse tipo de arredondamento. Se eu tivesse uma medida assim, 1.06, 1.06 seria, ele iria arredondar para 1.05, tá? E assim por diante. Você conseguiu entender aqui? Não teria isso, não teria. A cota iria ficar sempre desse jeito, entendeu? Ele trabalha dessa forma aqui. Aí assim, por que eu não aconselho a fazer ele, né? Eu não aconselho porque assim, ó, se você vai fazer um projeto novo, né, você vai projetar uma casa nova, você já pode projetar ela de 5 em 5 centímetros, né? Não precisa colocar valor quebrado. Agora, se por exemplo você vai fazer um levantamento de uma obra já existente, normalmente a obra já existente lá, as medidas não vão estar de 5 em 5, elas vão estar com medidas quebradas, né? E aí, às vezes, no cálculo da área pode dar uma diferença. Tá? Então, por isso eu não aconselho colocar ele. Tá? Mas, se você quiser usar, pode usar. Ok? Eu aconselho deixar no 0.000. Ali não arredonda. Aí, na sequência, a gente tem lá o prefixo e o sufixo para cota. Para que serve isso, né? Vamos supor que você tivesse a necessidade de, ao colocar a cota ali, por exemplo, 1.02, você tivesse a necessidade de colocar, por exemplo, 1.02 espaço m ao quadrado, por exemplo. Não é o caso aqui, é só um exemplo, né? Aí o que acontece? Vai ficar sempre assim, ó, 1.02 espaço m ao quadrado. 2.02 espaço m ao quadrado, tá vendo? Então fica um texto junto com a medida da cota. Aí eu tenho o sufixo, que vai no final, e tem também o prefixo, que vai no início. Se eu quisesse colocar aqui a distância, ou... Deixa eu ver se isso aqui fica. Tá vendo o símbolo do diâmetro? Ó? Ele fica lá com o símbolo do diâmetro. Ó. Tá?
Então dá para trabalhar dessas formas. Qualquer representação que você precisar colocar, você pode trabalhar antes do texto. Tá? Aí isso é prático. Agora a gente chegou na opção mais importante. A opção mais importante é essa aqui, ó. Fator de escala. Tá? No fator de escala é aqui onde você configura como a gente vai fazer a representação da medida em relação ao desenho. Tá? Aí funciona assim, ó. Nos desenhos em que a gente trabalhou com... Vou colocar aqui no Word, que vai ser mais interessante. Ó. Nos desenhos que a gente trabalhou com o fator de escala aqui, ó, 1.100, tá? Lá naquele fator de escala, a gente sempre vai trabalhar com aqui, ó, com o fator de escala 1.00. Tá? O fator de escala 1.00 representa o quê, né? Ele vai representar isso, a medida real, tá certo? Só que aí, lembrando, a gente também tem desenhos que estão nesse fator de escala aqui, ó, 1,50, né? 1 para 50. Tá? Aí o que acontece no fator de escala 1 para 50? O desenho está ao dobro, né? Então, se eu tenho lá uma porta de 2,10, no desenho a porta vai aparecer por 4,20. Porém, a cota ela deve representar ela o seu tamanho real. Tá? Então, no caso, se a gente fosse cotar um desenho que estivesse em 1 para 50, eu poderia usar aqui o fator de escala 0,5. Tá? Aí ele iria cotar e ele iria sair o quê? Na medida real. Tá? E também vale quando a gente tiver desenhos 1 para 200. Tá? 1 para 200 é o quê? Ele é a metade do 1 para 100. Tá? Então, se eu, por exemplo, se eu fiz a plano de cobertura, tá 1 para 200, né, e eu estou cotando a largura do muro, né, então ele vai aparecer pela metade, o tamanho do desenho está pela metade. Porém, na escala eu tenho que representar o dobro. Aí, para representar o dobro, eu posso usar como fator o valor 2. Tá? Então, aí sempre por esses fatores dá para você ir trabalhando. Se tivesse 1 para 400, né, ele ia fazer fator 4 e assim por diante. Tá? Então, ó, de acordo com isso, o que a gente tem que entender? Que para cada desenho que a gente faz com escalas diferentes, a gente tem que colocar aqui fatores de escalas diferentes. Tá certo? Nesse nosso caso aqui, a gente vai deixar 1 mesmo, normal. Então, eu deixei aqui marcado como 1. Tá? E na sequência, a gente vai ver sobre... Aqui é eliminação do zero. Tem aqui, ó, supressão do zero. Eu posso eliminar o zero da parte inteira. Então, ó, se eu clicar aqui, tá vendo? Ó, vai sair o zero daqui, ó. Em vez de ficar 0,80, vai ficar 0,80, ó. Ó, 0,80, tá vendo? E pode falar. Normal é deixar. Porque assim, vamos supor que alguém vai ler aquilo que você desenhou, né? Aí você colocou lá, ficou 0,80, né? Às vezes a pessoa ela vai entender aquilo lá como sendo qualquer medida menos 80 centímetros. Isso, não, vai gerar dúvida, né? Então, às vezes pode ser isso aqui, ó, a supressão do zero. Então, eu posso eliminar ele na parte inteira, ele tira, e na parte decimal, ó, onde termina aqui. Isso, para o zero aparecer, você não deixa nenhum marcado, ó, tá? Mas igual esse aqui, ó, o training, ó, ele tira da parte decimal, tá vendo? Ó? Então, aqui marcou, ó, onde estava 1.20, ficou 1.2, tá vendo? Ele faz isso, tá? E do lado aqui a gente tem a opção do ângulo. Essa opção do ângulo aqui é bem útil para quem trabalha com desenho de topografia. Tá? O que é possível fazer assim? Aqui é possível aumentar a precisão do ângulo. Nesse caso, está mostrando o ângulo aqui, tá vendo? Ó?
Está marcando 60 aqui, né? Tá vendo? Porém, se aumentar a precisão dele, ó, o que acontece? Ele não vai ser mais 60. Ó. A precisão do ângulo, para eu aumentar ela, eu posso trabalhar aqui, ó, grau, minuto, segundo, tá? E aumenta aqui na precisão também, ó. 0D, 00 aspinhas, 00 aspa dupla. Aí agora, ó, agora ela ficou assim, ó, 59 graus, 59 minutos, 57 segundos. Então, assim, quem faz levantamento de área e coleta quem coleta os pontos com GPS e estação total, o pessoal lê no aparelho dessa forma. Aí dá para você lançar e medir desse jeito. Tá? No caso aqui do desenho arquitetônico não precisa, então a gente pode deixar do jeito que está mesmo. Tá? Então aqui a gente acabou a configuração da aba de unidade primária. Tá? Essa aqui é a aba mais importante porque é ela que vai representar o valor da informação que a gente está botando. Tá? Então ela tem que ter com essa configuração aqui, a gente tem que ficar sempre atento com o tipo de desenho. Se é 1 para 100, é 1.0. Se é 1 para 50, é 0.5. Se é 1 para 200, você coloca o fator 2 aqui. Ok? Agora a gente vai para outras duas abas aqui que não são tão utilizadas para desenho de arquitetônico, e sim para desenho mecânico e industrial, que for, né? A gente tem essa primeira aba aqui, essa penúltima aba aqui, ó, que é a aba chamada unidade alternativa. Aqui o que acontece? Eu posso, se quiser, né, representar a mesma medida em dois formatos. Então essa medida que está no formato decimal, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, exibir unidade alternativa e fazer com que ela seja exibida, por exemplo, em pixels, por exemplo. Tá? Então eu vou ter a medida em decimal e entre colchete vou ter a medida em pixel. Tá? Isso aqui é útil assim, em projetos que são feitos em um país, né, e que vão ser executados em outro. Né? Por exemplo, celular. Você tem lá o desenvolvimento de celular feito nos Estados Unidos ou na Finlândia e a produção na China. Então eu posso fazer um desenho do celular, eu posso representar ele em dois formatos de medida. Serve para isso. Tá? Mas aqui a gente não vai usar, então só deixar desmarcado. E a última opção, que é a de tolerância, ela serve para desenho mecânico, para mim poder dizer que ao passar a medida sobre uma peça, por exemplo, né, eu vou dizer que na fabricação essa peça ela pode ter uma variação, ela pode ter uma tolerância para mais ou para menos de 0.01, por exemplo. Então essa aba ela permite fazer isso. Então aqui se eu viesse escolher esse método de tolerância simétrico, né, e colocasse um valor aqui, ó, por exemplo, 0.05, né, aí ele ia imprimir ali junto com a cota, ele ia colocar a cota do objeto e mais a tolerância. Ele colocaria ali, a tolerância aqui é de mais ou menos 0.05. Tá? Então ela representaria esse objeto. No desenho, nosso desenho arquitetônico, não precisa habilitar ela, pode deixar marcado no nome. Aí ele vai marcar a medida do seu tamanho real. Aí aqui, ó, então está feita a configuração da cota. Tá? Então aqui no caso a gente fez uma cota para a planta baixa com a escala 1 para 100. Né? Provavelmente a gente não vai precisar mais ficar fazendo isso do zero novamente. A gente sempre vai pegar a configuração da cota, copiar ela para vários desenhos e talvez fazer pequenas alterações nela. Tá? Então agora a gente vai clicar aqui no OK. Então no OK ele registrou aquelas alterações que a gente fez e vamos clicar aqui no Set Corrente. Ao clicar no Set Corrente, aquela configuração fica ativada. Aí o que ocorre agora, né? Ó, vou fazer um exemplo aqui para cotar. Então a primeira parte é isso, né? A primeira parte é a configuração.
a gente já fez, né? Vou mostrar agora alguns exemplos de como cotar. Deixa eu só apagar a cota aqui. Aí. Como funciona a cota na planta baixa, né? É legal porque ao você passar a cota aqui, você passe pelo menos 3 níveis de cota fechando ela. Então dá para fazer assim, ó. Vou fazer o primeiro exemplo aqui. Tá? Para mim poder trabalhar com a cota, deixa eu colocar no layer cota, né? Cota. Então para mim poder fazer a cota, eu posso fazer assim, ó. Eu venho aqui, ó, no menu Annotate, na opção Dimension. E aí eu vou vir aqui e vou escolher primeiramente, ó, esse tipo de cota aqui, ó, a linear. Linear, aí eu vou fazer a primeira cota. Eu clico, solto o botão do mouse, né? Arrasto e vou levar ela até a próxima parede. Ó. Na hora de eu encontrar a parede, eu clico mais uma vez, solto o botão do mouse e vou movendo a cota, tá vendo? Vou movendo o mouse. Conforme eu movimento o mouse, ele movimenta a cota, tá vendo? Aí eu coloco ela mais ou menos numa distância que eu quero, vou deixar ela mais ou menos aqui e vou fazer um clique. Ó. Cliquei, aí ele fez a representação do objeto da cota. Tá? Então assim, só a primeira que eu faço com o Dimension linear. Tá? Aí agora o que eu faço? Para ir fazendo as outras cotas, eu venho aqui no Dimension novamente e escolho essa opção, ó, que é o Continue. O que Continue vai fazer? Ele vai continuar na última cota que eu fiz, tá vendo? Ó? Na última cota que eu fiz, e aí eu só vou informando os outros pontos. Ó. Então vou clicar aqui, ele fez outro e ficou alinhada. Só vou clicar aqui, ó, ele fez outro e ficou alinhada, tá vendo? Ó? E vou clicar na última aqui do muro. Ó. Cliquei na última do muro, Enter. Isso, vai ficando alinhada, tá vendo? Ó? Olha que bacana. Isso, ele vai continuando. Ó. Então, só a primeira que eu faço. Aí, o que eu faço agora? Repare que essa daqui, o que eu coloquei nela? Eu fui botando assim, ó, do início do muro ao início da parede da construção, depois até o final dessa parede da construção, depois até o final da construção e depois até o final do muro, tá vendo? Então, eu fui detalhando. Isso, uma cota externa. Agora eu vou fazer um outro nível de cota que vai fazer isso aqui, ó. Olha só, eu vou fazer aqui novamente, ó. Linear, então a primeira linear. Vou vir aqui, ó, do início do muro ao início da construção. Clico, arrasto um pouquinho para cá, ó. Deixo mais ou menos assim. E agora eu continuo, ó. Vou aqui novamente, ó, dimensão continuar. E agora eu faço uma cota assim, ó. Do início da construção até o final dela, tá vendo? Ó? Eu vou somando essas cotas, ó. Aí por que eu faço isso? Faço isso porque fica mais fácil, tanto para quem vai construir ou para quem vai calcular a área do imóvel, porque aí a pessoa não precisa ficar somando as medidas. Tá? Então eu vou fechando uma cota com a outra. E aí o terceiro nível de cota que eu faço ele compreendendo o espaço do terreno inteiro. Então eu venho aqui, ó, em Dimension, pego linear, e aí eu pego aqui, ó, da primeira ponta aqui do terreno até o final lá, ó. E aqui, ó, clico e arrasto aqui, ó, coloco mais ou menos aqui no meio, tá vendo? Então eu vou fazendo 3 níveis de cota, um fechando a medida do outro, tá? Aí fica fácil para quem vai calcular a área. Aí fica prático. Tá? Aí aqui do lado desse lado, como que eu faço? Eu faço a mesma coisa. O primeiro, ó, vem aqui, ó, linear, pego ó, desse ponto até aqui, ó, essa parede. Ó, tá vendo? Primeiro ele vai sair assim, ó, mas eu posso mover o mouse ó, sem clicar, tá vendo? Ó? Ele muda a direção. Ó.
horizontal, ó, vertical, tá vendo? Ó? Só mover o mouse sem clicar. Agora eu movimento até aqui, clico, ó. Não, por exemplo, se eu continuar agora aqui, ó, continue, eu nem venho aqui, tá vendo? Ele já gruda, ó. Ele já gruda, eu não preciso vir aqui. Eu só vou informando os outros pontos, ó. Esse aqui, ó, já fez. E esse outro aqui, ó, tá vendo, ó? Ele continua. E se eu quisesse continuar, ele iria fazendo. Se eu não quiser continuar mais, eu aperto Enter, ó. Aí ele finaliza para mim, tá? É bem prático. Aí agora eu vou fazer esse outro aqui, ó, novamente, ó. Primeiro, né, linear. Aí eu repito ele aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar até aqui, ó, até o final da construção. Levo até aqui, ó, tá vendo, ó? Fechando essa medida, ó. E aí depois eu venho aqui, ó, continue e clico aqui no final, ó que legal. Aí ele fica sempre amarrado, sempre travado, tá vendo, ó? Bem alinhado uma com a outra, ó. E agora um último finalizando, ó. Daqui aqui, ó. E trago para cá, ó. Ó que legal que fica as cotas. Então, de uma forma bem simples, dá para a gente pegar e aplicar as cotas, tá? Ele tem outras variações também, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Não é o caso aqui, né? Mas vamos supor, ó. Vamos supor que o imóvel estivesse assim, ó. Vamos supor que as paredes do imóvel estivessem contínuas assim, né? Tem uma opção de cota que é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Não estou achando ela aqui. Será que é essa? Ah, não. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Dimension, Quick Dimension. Ó, que legal. Eu clico nele, clico nos objetos que eu quero cotar, ó. Eu quero cotar esse, e faço um Enter. Olha só. Ele já projeta para mim, ó. Quick Dimension. Só que aí os objetos têm que já estar, né, desse jeito aqui, ó. Não, precisa estar inteiro, né, ó. Tá vendo, ó? Se for algo, um desenho mecânico, por exemplo, ele pode ser útil, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó. Vai projetar para cá, ó. Ele faz as cotas. Tá? Então ele é prático nesse sentido. Tá? Conseguiu entender aqui? Então agora dá assim. Na verdade, assim, eu expliquei a configuração da cota. Foi longa a configuração porque assim, eu fiz do zero, né? Mas na verdade, se você pegar essa configuração que você fez aqui, você não precisa mais fazer ela do zero de novo, né? Porque você pode. Você vai sempre usando ela. Se eu quero, por exemplo, eu criei um desenho agora, quero usar ela, eu abro os dois desenhos e faço assim, ó. Clico em uma, Ctrl C, vou lá no outro desenho, faço Ctrl V, ó. Ela já veio aqui. Aí não preciso ficar configurando, tá? Essa é uma das formas, tem várias outras para fazer isso daí, que eu vou explicar mais para frente. Tá? Mas uma vez já configurada, já dá para se trabalhar bastante com uma cota. Aí na próxima aula eu vou explicar fazer aqui a cota interna, tá? Que é bem legal também, e depois a cota dos cortes. Tá? Pode, pode.
Não fica reto? Isso. Não faz nada, você fala? Ah, tá, tá. É assim, ó. É notebook ou computador? Procura aí no teclado, tem uma tecla chamada FN aí. N. Normalmente está do lado do Ctrl. Isso, faz assim, ó. Tenta fazer assim, ó. No AutoCAD, faz lá L Enter, clica, arrasta. E agora, na hora que você for apertar o F8, antes de apertar o F8, você aperta FN, aí você aperta o F8. Isso, é como se você fosse ligar o F8. É, porque assim, no caso do teclado aí do notebook, o meu também é assim. Tá? Só que o meu não é o FN, eu não sei qual tecla que é o meu. Aí eu tenho que fechar. Aí você faz isso. FN, F8, aí ele entendeu? Isso, porque o padrão dela é trocar o monitor. Nesse seu teclado ele é assim, trocar o monitor. Aí você aperta o FN, aí ele ativa a segunda opção, que é o F8. Aqui. E é o FN, tá? Aí qualquer outra tecla do AutoCAD, você faz sempre isso aí, FN, tal opção, tá? Isso. Ó, o F2 também, você usa sempre aqui. De nada. Até mais então. É, na terça. Então até mais. Tchau.